Caros meninos da terceira série, vamos então para a nossa segunda aula. A nossa segunda aula, que trata também de demografia, trata também de população, trata, na verdade, das teorias demográficas. Primeira teoria, teoria malthusiana. Essa teoria foi formulada no finalzinho do século XVIII, em 1798, na Inglaterra. Quem a formulou? Thomas Robert Malthus. Ele publicou sua teoria altamente antinatalista e conservadora. Como é que estava a Inglaterra naquele momento? A Inglaterra vivia um momento de crescente aumento populacional. Preocupado com a explosão demográfica, Malthus defendeu com urgência o controle da população. Ora, se nós observarmos 1798, finalzinho do século XVIII, vocês sabem que a primeira revolução industrial foi em 1760. Ora, nesse período ainda, uma grande quantidade de pessoas deixavam o campo na Inglaterra e vinham para as cidades. As cidades não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas que saíram do campo em direção a elas. Portanto, a Inglaterra vivia um problema terrível, um crescente aumento populacional, mas também crescia a miséria, também cresciam as epidemias. A Inglaterra estava preocupada com essa explosão demográfica. Quais os princípios da teoria de Malthus? Ele dizia que a população tenderia a crescer em PG, em progressão geométrica. Isso se ela não fosse detida por epidemias, por guerras, etc. E ainda dizia que a população duplicaria a cada 25 anos. Segundo ponto da sua teoria, ele dizia que os meios de subsistência, ou seja, a produção de alimentos, só poderiam aumentar em PA, em progressão aritmética. Ora, na verdade, o que o Malthus está querendo dizer? A população cresceria demais e comida de menos. Para evitar esse grande problema, para evitar o crescimento geométrico da população, Malthus propõe a sujeição moral. O que veio a ser a sujeição moral? Abstinência sexual, proposta de casamentos tardios, um planejamento familiar, um controle no número de filhos e a desassistência governamental aos pobres. Portanto, essa teoria foi profundamente conservadora e antinatalista. Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma nova teoria, chamada de neomalthusiana. A queda na taxa de mortalidade provocou um novo surto de crescimento demográfico. Só que os neomalthusianos colocam a culpa desse crescimento exagerado nos pobres. Ele diz que a culpa é dos pobres pela penúria de seus países, bem como pelo subdesenvolvimento deles. O número elevado de jovens atrapalha o desenvolvimento, pois muitos recursos são desviados para investimentos não produtivos. Recursos que são desviados, por exemplo, para as creches, para as escolas. O que propõem os neomalthusianos, então? Difusão de métodos contraceptivos.
como pílulas anticoncepcionais, preservativos, cirurgias, ligadura de trompas para as mulheres, vasectomia para os homens, mas propõe também aborto. Teoria eco-neo-malthusiana. Essa teoria vai estar preocupada com as questões ambientais. Primeiro, é preciso conter o rápido crescimento populacional. Segundo, risco de haver significativa diminuição dos recursos naturais. Terceiro, a diminuição dos recursos naturais provocaria sérias consequências para o futuro, para as futuras gerações. Daí surgiu a ideia da pegada ecológica. Que veio a ser isso? Sociedades altamente industrializadas, países desenvolvidos, altamente industrializados, usam cada vez mais espaços do que os membros de culturas ou sociedades menos industrializadas. Ou seja, se eles usam mais, suas pegadas são maiores, pois ao utilizarem recursos de todas as partes do mundo, afetam locais cada vez mais distantes, explorando indevidamente essas áreas e causando impactos em decorrência da geração de resíduos. Para assegurar a existência das condições favoráveis à vida, precisamos viver de acordo com a capacidade do planeta, ou seja, de acordo com o que a Terra pode fornecer e não com o que gostaríamos de que ela fornecesse. Mais tarde surgiu a teoria reformista ou marxista. Ao contrário dos neo-malthusianos, os reformistas consideram a miséria como principal responsável pelo elevado crescimento populacional. Segundo eles, é necessária a realização de amplas reformas socioeconômicas que irão permitir a melhoria do padrão de vida. No mundo subdesenvolvido, a desigualdade social é maior. No mundo pobre, grande parte da população ainda vive no campo, onde a natalidade é maior. Os reformistas refutam a teoria neo-malthusiana de que o crescimento acelerado da população seja a causa da pobreza. Para os reformistas, causa da pobreza é a exclusão social de grande parte da população. Essa exclusão social é a causadora do crescimento populacional elevado e da carência de maior desenvolvimento humano. Os reformistas apontam, portanto, para a necessidade de correção dessas desigualdades, a fim de que haja redução do crescimento populacional. Temos ainda a teoria denominada de transição demográfica. Essa teoria foi formulada por Thompson na década de 1920 e ela leva em conta o crescimento populacional fundamentado em taxas de natalidade, de mortalidade, de fecundidade e de crescimento vegetativo. De acordo com os defensores dessa teoria, o crescimento populacional tende a se equilibrar no mundo mediante a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade a partir de um processo dividido em 3 fases, que são: primeira fase denominada de pré-industrial, segunda fase denominada de transicional
e terceira fase denominada de evoluída. A primeira fase, também chamada de pré-industrial, marcada pelo equilíbrio demográfico. Observem vocês, elevadas taxas de natalidade e de mortalidade, portanto, de países que ainda não se industrializaram, cuja população ainda é camponesa. Portanto, se observa elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. A segunda fase, denominada transicional, foi marcada por importantes mudanças. Dois momentos. Em um primeiro momento, a redução da mortalidade, que se dá em decorrência da diminuição das epidemias, do desenvolvimento da medicina e de melhores condições de saneamento. Tudo isso associado ao desenvolvimento urbano industrial. Em um segundo momento, observa-se queda na taxa de mortalidade impulsionada pelo processo de urbanização. A natalidade começa a cair, cai num ritmo mais acelerado do que a mortalidade e, consequentemente, o crescimento populacional começa a cair mais rapidamente. A terceira fase, então, denominada de evoluída e que é própria de países ricos, de países desenvolvidos. É a etapa em que a transição demográfica se completa, com a retomada do equilíbrio demográfico, agora apoiado em baixas taxas de natalidade e mortalidade. Onde é que está o Brasil? Será que o Brasil está na primeira fase pré-industrial? Claro que não. O Brasil já se industrializou. Será que o Brasil está na terceira fase, na fase evoluída? O Brasil é um país desenvolvido? Também não. Portanto, o Brasil está na segunda fase, é a fase dos países em desenvolvimento, é a fase dos países emergentes. O Brasil está na fase transicional. O que a gente está observando no Brasil mesmo, meninos? Queda na taxa de mortalidade, mas também queda, e principalmente queda na taxa de natalidade, num ritmo mais acelerado. Todos vocês sabem também que a nossa taxa de fecundidade, ela está muito baixa, ela está abaixo da taxa de reposição populacional. A nossa aula de hoje fica por aqui e aguardo vocês para uma próxima aula.